Gravação iniciada, presidente. Ok. Dando prosseguimento aqui ao nosso julgamento da pauta da manhã, desse dia 30 de março de 2021. Nós vamos agora para o item 16, é isso? 16. Tá. Então, o item 16 é o processo 13.603, 900003, 2008-63, da Belgo BKF. Citada. Isaías, eu vou pedir para você convocar o patrono do contribuinte, por gentileza. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 16 e 17 da pauta, doutor Thiago. Seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Itens 16 e 17 da pauta, doutor Thiago. Seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, muito obrigado. Ai. Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo à nossa sala de audiência aqui virtual. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom, então, com a palavra o doutor Rafael para proceder à leitura do relatório do item 16 da pauta. Só pegar o voto aqui, né? Item 16. Ok, pode prosseguir. Trata-se de declaração de compensação de pagamento devido a maior de IRF, né? Imposto retido na fonte 13.642. A análise do documento foi efetuada pela DRF e através de despacho decisório, onde foi considerado que não havia crédito disponível porque um ou mais pagamentos estavam alocados a débitos do contribuinte. Por isso não houve saldo de pagamentos. Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na DECOP, mas apurou que tal foi utilizado na extinção do débito declarado pelo próprio contribuinte. Em função disso, não se homologou as compensações declaradas. Em manifestação de conformidade, alega que na primeira semana de março de 2003, o IRF, devido referente a rendimento de trabalho assalariado, atingia 312.824. Acrescenta aqui, equivocadamente, informou na DCTF a apuração da importância de 326, e que não desse recolhimento mesmo quanto. Informa que, constatado o equívoco, compensou a importância paga a maior no mês de novembro de 2003, recolhendo a importância de 44, um valor apurado no importe de 56. Contudo, cometeu um novo deslize, informando a DCTF somente a importância de 44. Aqui, nesse item, ele trata do aproveitamento do crédito, né? O pagamento é maior que ele entendeu. O recurso foi julgado improcedente sob a alegação de que a recorrente não apresentou qualquer comprovação documental da alteração efetuada, visto que teria verificado a DCTF somente, retificada a DCTF somente em 2008, após o recebimento do despacho decisório. O acordo foi aumentado, IRF, comprovação documental, as informações prestadas pelos juízes passeiam até prova notária são consideradas verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações. E resignado, apresenta recurso voluntário. Em preliminar, alega nulidade do despacho decisório por vício substancial,
O despacho foi elaborado por meio eletrônico, descumprindo as prerrogativas da autoridade fiscal. Quanto ao mérito, afirma que cometeu erro ao declarar e recolher o débito de IRF da primeira semana de março de 2003, por recolher o DARF de 326, quando deveria ter sido 312. Alega boa-fé, alega que sua boa-fé estaria configurada na retificação da DCTF. Afinal, pugna pelo provimento do recurso de homologação das compensações. A partir da folha 132, junta diversos documentos, com planilhas e extratos de folha de pagamento. É o relatório. Então, com a palavra do doutor Tiago, para exercício do seu direito de fazer a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos contados a partir de agora. Com a palavra, doutor Tiago. Presidente, muito obrigado, senhor conselheiro. Se for autorizado, eu gostaria de fazer uma única sustentação para os dois casos. É possível? Perfeito. E, para utilizar aqui, o assunto é basicamente fático aqui. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de uma decisão da DRJ de BH que indeferiu manifestações de inconformidade da empresa. Os créditos em questão aqui têm origem no período do primeiro trimestre de 2003, que foi apurado um determinado montante de imposto de renda retido na fonte. Como forma de pagamento dos débitos apurados, foram vinculados como crédito vários DARFs, dentre os quais aqueles utilizados nas compensações em questão. Contudo, após realizar a apuração contábil dos débitos e créditos tributários em março de 2003, a empresa constatou que havia recolhido o imposto de renda retido na fonte a maior dessas competências. Então, o final, ou a PDComp 7664, o valor aí de 13 mil, nós juntamos uma planilhazinha, corresponde ao apurado pela recorrente a título de rescisão de contrato, o que vai originar aqui o crédito em discussão, e já está contido no saldo de 295 mil apurados a título de retenção para aquela competência, demonstrando, então, a indiscutível duplicidade do pagamento dessa parcela. Com relação à PDComp 4401, nós constatamos inicialmente que o débito tinha sido quitado por DARF, que foi recolhido também em março de 2001. Entretanto, a retenção já havia sido recolhida em 7/3/2001, na medida que ela compôs o montante do imposto de renda retido na fonte apurado para a primeira semana de março de 2001. Então, ambos despachos decisórios, o único motivo para não homologar foi a suposta inexistência de crédito disponível. Só que a análise parametrizada, mediante a análise parametrizada das DCTFs transmitidas, na manifestação de inconformidade, a empresa, ela demonstra realmente o erro no preenchimento das suas declarações e pede que esse erro ele não pode obstar aí o direito ao aproveitamento do crédito. Nós retificamos as DCTFs e as situações agora são exatamente a situação que é narrada agora aí no caso concreto e, por se tratarem de créditos vinculados, cada qual com um único DARF para a solução da controvérsia, basta perquirir aí para o período de competência respectivamente consignado, da apuração da empresa e os pagamentos realizados, houve um montante recolhido a maior, comprovando os recolhimentos indevidos aqui. Então, nesse caso concreto aqui, os créditos a serem compensados decorrem de uma apuração contábil realizada. Não podendo realmente os erros que foram cometidos aqui no preenchimento de DCTFs, ou inclusive da PDComp, obstarem o direito à compensação. No mérito, nós temos aí erro no preenchimento de declarações, todas, e aí isso está absolutamente demonstrado em planilha dos autos, e
nós temos aqui essas comprovações que exatamente o mesmo valor do imposto de renda retido na fonte foi recolhido, tanto na primeira como na última semana de março, o que por si só já evidencia duplicidade de pagamento. Portanto, não há motivos para não homologação dessas perdecompes acima, em razão de um erro realmente cometido aqui no preenchimento de suas declarações. Então, feitas essas breves considerações aqui, pede o provimento do seu recurso voluntário, agradecendo aí a atenção de todos, senhores. Muito obrigado, doutor. Então, com a palavra o doutor Rafael para a leitura do voto. Doutor Tiago, você falou daquela decomp 4401, que eu acho que é o item 17 seguinte, né? Eu já tinha observado e eu tenho um tópico que fala sobre ele. Falo aqui da preliminar de nulidade. A recorrente inicialmente alega a nulidade do despacho decisório, sob o argumento de que o ato administrativo limitou-se a confrontar as declarações inicialmente prestadas pelo cumprimento e que seria necessário um procedimento de fiscalização mais abrangente com a apresentação de documentos. Não assiste a razão à recorrente. A análise do crédito informado em PERDECOMP prescinde de outras verificações e conferências diversas do simples confronto entre o valor recolhido do DARF e o débito declarado do DCTF. Com a finalidade de agilizar os procedimentos de restituição e compensação, foi criada a PERDECOMP eletrônica. Há procedimentos internos de intervenção do auditor fiscal no sistema da PERDECOMP, de modo que a análise não é automatizada como a recorrente aparenta acreditar. Ademais, o despacho decisório possui chancela com o nome do auditor fiscal responsável pelo ato. O crédito pleiteado pode ser comprovado pela simples conferência entre o valor recolhido e o débito declarado do DCTF, devendo a recorrente prestar as informações corretas à administração tributária para que ela inicialmente faça o confronto das declarações e com suas bases de dados, emitindo assim despacho eletrônico. O momento propício para o contribuinte trazer sua discordância relativa à análise eletrônica é a manifestação de conformidade, onde ele pode alegar as falhas advindas do despacho exarado eletronicamente. Verificando o despacho acessório, temos que ele foi claro ao concluir que o pedido de restrição foi indeferido porque o DARF originou crédito, informado, perdão, estava totalmente alocado a um débito. Ademais, a própria argumentação da recorrente de que seu crédito é líquido e certo está fundada na simples comparação entre recolhimento e declaração. Transcrevo. Pois bem, por se tratar de crédito vinculado a um único DARF, para a solução da questão, basta perquirir se para o período de competência nele consignado da comparação entre a apuração da empresa e os pagamentos dela, houve montante de recolhida maior. Grifei. Logo, a boa-fé da recorrente é demonstrada pela retificação da sua DCF, com a liberação do crédito contido no DCF. Inclusive, nova análise parametrizada das declarações certamente levaria à homologação da compensação. O que a recorrente entende como a solução da questão é exatamente o procedimento adotado pela unidade de origem, ou seja, comparou-se o valor recolhido com o montante declarado do DCTF, a título de DRF. Conclui-se que a totalidade do DARF estava alocada ao débito confessado, não restando saldo de pagamento. Convém observar o que a gente chama de apuração da empresa se materializa na elaboração e entrega da DCTF, documento único para a confissão de débito tributário decorrente de retenção de IRF. Portanto, nego o provimento liminar. Mérito. O despacho decisório de folha 7 não reconheceu o crédito pleiteado pelo fato da totalidade do valor recolhido de 326 mil foi vinculado ao débito declarado do DCTF. A recorrente alega que seu crédito estaria comprovado pela simples comparação entre o valor recolhido e o débito declarado. Alega que o DARF 326 estaria computado em duplicidade, uma parcela de 13.642. A tabela de folha 78 demonstra o seu raciocínio, e aqui temos, né? Copiei um trecho do recurso em que fala ali, rescisão do contrato 13.642. O raciocínio é que esse valor 13.642 estaria incluído no saldo de salários,
295.896 acima. O relatório da Controladoria da Belgo-BKR, 136, ainda afirma que o DARF teria sido recolhido em 7 de março de 2001, o que é impossível no presente caso. Aí mostra aqui o relatório. Ocorre, desculpa, que me perdi aqui, desculpa. Ocorre que a recorrente deveria comprovar o acerto da retificação da DCTF, demonstrando que o valor da IRF, código 05611, no período de apuração da primeira semana de março, é de 430.285, não os 443 originalmente declarados. Deveria a recorrente apresentar sua escrita contábil, apoiado sem dúvidas pela sua folha de pagamento, para assim comprovar o acerto desta retificação, o que não foi feito. E os documentos juntados, além de serem fotocópias que nem identificam a pessoa jurídica que pertence, nem ao menos demonstram o valor total retido na fonte no período de apuração da primeira semana de março. A simples soma de todos os valores identificados como de retenção não se chega a 430 mil ou 443 mil. O acordo recorrido abordou a questão da retificação da DCF após a ciência. Abre aspas. Esclareça-se por oportuno que as informações prestadas pelo sujeito passivo, até a prova em contrário, são consideradas verdadeiras e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações. Deverá o contribuinte comprovar inequivocadamente alegado. A DCF original foi retificada após a não homologação e o contribuinte não apresentou qualquer comprovação documental. Como bem observou o acordo recorrido, a recorrente não apresentou nenhum documento que desse amparo à retificação, realizada posteriormente à ciência do fato acessório. Cito aqui o artigo 147 do CTN, que diz que a retificação por iniciativa do contribuinte, quando visa reduzir o excluído tributo, só é admissível mediante comprovação do erro que se funde antes de notificar o lançamento. Para retificar a declaração do efeito de confissão de dívida, a DCTF, que dá origem ao crédito, após a decisão administrativa, cabe a apresentação da documentação de suporte. Não basta simplesmente retificar a DCTF para concretizar a alteração de base de cálculo. E nosso entendimento está em sintonia com o voto do relator, como se pode ver no parágrafo 15. Aqui sabe, sim. E aqui concluo pelo deferimento. Obrigado, doutor Rafael. Bom, vamos aos debates, as questões aí para serem esclarecidas. Tem algum questionamento, doutor Rafael? Não, doutor Marcelo? Desculpa, só o voto seguinte, eu preciso fazer um detalhe, porque tem um detalhe, inclusive, que o senhor advogado citou, tá? Mas o encaminhamento é o mesmo. Tá, mas isso vai ser debatido no voto seguinte. Perfeito. Sim. Então, com a palavra, doutor Marcelo. Não, presidente, e aí, Rafael, nesses casos, só confirmando aqui, mas é isso mesmo, nesses casos em que a DRJ tem votado pela insuficiência de documentação apta e capaz, né, de demonstrar a liquidez e certeza do crédito, Sim. Quando o contribuinte junta nos autos, e aqui para mim parece não ser um problema de maiores complexidades, é só a retenção na fonte de pagamento realizada ao empregado, né, e ele junta aqui folha, junta tudo isso. Eu confesso que meus votos são no sentido de encaminhar para a diligência para que esses dados sejam apurados e melhor analisados pela origem, tá? Aqui no caso, me parece que o contribuinte satisfez em apresentar a documentação, pelo menos a princípio, apta a fazer essa prova. De modo que esse voto que você fez, que inclusive também uso em alguns casos, no sentido de que juntar não é provar, né, e de fato a gente tem, o CAF no geral todo tem
essa jurisprudência, digamos assim, tem esses votos. Parece que não é o caso de aplicação do presente caso, por não demandar maiores análises nem maior complexidade. Então, assim, eu confesso que nesses casos eu encaminho meu voto para seja realizada uma diligência, só para que sejam confirmados esses valores, esses pagamentos feitos aos empregados e, de fato, o que foi recolhido. Então, eu só proponho essa sugestão, só proponho essa diligência. Caso não seja acatado de fato, para mim aqui não há como julgar o mérito de modo de provimento, porque não está líquido e certo. De fato, não há comprovação inequívoca, né, desse crédito. Eu acho que teria que ser feita essa recomposição dos tributos a partir exatamente desses pagamentos efetuados com base na folha. O que para mim parece ser de simples solução, tá? Caso seja baixado para a origem. Então, eu encaminho meu voto para uma resolução. Só um esclarecimento, ele não está mudando o crédito, não, né? É o mesmo Não. crédito? É o mesmo crédito. Tá. E ele retificou a DCTF e o PERDECOMP? Não. Não poderia retificar de PERDECOMP, né? Eu já estava Só a DCTF. só a DCTF. Não conseguiria, na verdade, né? Retificar PERDECOMP. Tá. O sistema não permitiria. No recurso voluntário, ele faz referência a essas folhas de pagamento aqui, sobre o fonte que foi retido? Ele junta a folha de pagamento, não 34, que ele menciona no recurso, e ele junta o descritivo de pagamento por cada funcionário. Então, assim, um trabalhozinho aqui de recomposição desses valores chegaria facilmente a quanto seria o devido de fonte para o período com base nessas informações. E aí a gente conseguiria ver, ó. Tá E ele aqui. apresentou isso no recurso voluntário, né? Não foi? Sim. Não, no recurso voluntário. Perfeito. Ok, eu vou com a divergência. Eu acho que caberia, sim, uma diligência para estudar, para ver melhor esse caso aqui. Bom, então, ficou por maioria, é isso? Diligência. Rafael mantém seu voto, né, Rafael? Diante do argumento do Marcelo, acabei me inclinando em mente a concordar com essa. É viável, sim. Perfeito. Então, doutor Tiago... Eu voto? Eu faria um voto da resolução? Sim, resolução para diligência. Tá, aí eu faço o voto, eu sou o relator. Não, você vai mudar o teu voto. Você pode mudar o teu voto até o final da reunião. Então, você está mudando o teu voto para propondo uma diligência. Vai esclarecer aqui qual vai ser o escopo da diligência, para eu anotar aqui. E depois colocar o voto lá na pasta T para ele ser publicizado. Quanto antes você puder fazer isso. Não seria publicizado, porque a pasta T, né?
Mas o advogado tem, se quiser, tem acesso, né? Nos autos, né, na verdade, né? É apuração. A questão aqui é a apuração do IRF. É a primeira semana de março de 2003, é isso, né? 2003. Folha de pagamento de fevereiro. Folha de pagamento de fevereiro. Primeira semana que é a semana do recolhimento, né? É a semana da retenção, né? Eu imagino quanta confusão não cria nas pessoas que elaboram essas DIF, né? Pois é. Então, temos o voto seguinte com a situação que o doutor Tiago falou. Só para concluir a votação Sim. desse processo, vamos só redigir a parte dispositiva do voto. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em baixar o processo em diligência a fim de que... Me ajudem aí. A fim de que seja apurado o tributo de IRF, código 0561, da primeira semana de março de 2003. Eu acho que tem que colocar também para ele ser intimado a apresentar os documentos, né? Escrituração contábil, porque ele não apresentou. Sim, na fundamentação eu coloco, né, que a recorrente será chamada sempre a se manifestar, sempre se apresentar quando desejar, né, apresentar documentos adicionais, até porque os documentos juntados nos autos não são suficientes. Tudo para comprovar o acerto da retificação do TCTF. Bom, então ficou assim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em baixar o processo em diligência, a fim de que o contribuinte seja intimado pela unidade de origem a apresentar a escrituração contábil, fiscal no caso, a fim de que seja demonstrado o tributo IRF devido da primeira semana de março de 2003. Perfeito? Sim, 2003, isso, sim. Aí detalhes eu coloco no voto. Perfeito. Bom, então, encerrada o item 16, né, vamos para o 17. Agora sim, doutor Rafael, os esclarecimentos que julgar pertinentes. Deixa eu abrir aqui. Se a memória não me falha, esse caso aqui é também de retenção, DRF 0561, só que de março de 2001. Os dois é março, né? Sim. Um é a primeira semana de março de 2003, essa é a quinta semana de março de 2001. E o valor é superior, alegado. É 49 mil. Também, e esse valor de 49 foi utilizado para compensar um débito que, mais ao final, mês de junho, se não me engano, eu vou me manifestar. Alega também erro de declaração, e como o Tiago falou, né, na sua manifestação, foi erro de declaração, de preenchimento desse TF e recolhimento. Eu, igualmente,
neguei provimento, né, pelos mesmos motivos. Eu vou aqui ler o trecho, senão vou acabar falando da minha memória. O despacho de folhas 2 informa que não houve reconhecimento do crédito a maior, pois o DARF de 192 mil, recolhido em 2001, foi integralmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. O acordo recorrido afirma que ele não apresentou nenhum documento desse amparo. Perante esse CARF, apresenta a fotocópia do que seria um relatório da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2000, em que pese o disposto no artigo 16 do decreto 7235, que fala que as provas têm que ser apresentadas na impugnação, essa turma extraordinária não se opõe a analisar provas juntadas apenas em recurso voluntário, desde que demonstre claramente o direito pleiteado. No presente caso, não é o que se verifica. Aí mostra aqui a relação, é a mesma situação, rescisão de contrato, o outro era 13.000, esse é 49. Eu digo, ocorre que na folha seguinte, a 226, há registro de outros valores recolhidos no dia 7 de março de 2001. Provavelmente a tabela acima foi feita para justificar o recolhimento de 106. Tentando comprovar no valor de 49, já havia sido pago em março. Isso nos provoca a dúvida de como o documento emitido em 5 de março de 2001 poderia prever que haveria recolhimento indevido em abril de 2001. De qualquer modo, o extrato da folha de pagamento de folha 228 registra o valor de 55 mil, a título de saldo de salários, igual à tabela acima, 55 mil. Mas o IRF sobre férias registra 1.647, enquanto que a tabela acima, 1.825. Nesses casos aqui eu vi mais contradições. Na página seguinte, 230, consta um registro de recolhimentos. Ocorre que não se discute a ocorrência de recolhimentos, até porque a RFB detém essas informações. Mas o que se espera é que a recorrente é a comprovação de que houve retenções na quinta semana de março de 2001, no valor de 245,47, como registrado na retificadora. E aqui eu nego o voto pelo deferimento. Eu crio um parágrafo aqui, uma sugestão de revisão de ofício, em que pede o encaminhamento de interferimento de recurso voluntário acima proposto, entendo que há elementos que podem justificar, ao menos o início de um procedimento de revisão de ofício da DECOMP 4401. Analisando os autos, verifico que a recorrente transmitiu DECOMP 4401, em 2004, para formalizar uma compensação que já tinha sido realizada anteriormente, antes da existência do sistema PERDECOMP. Na manifestação de conformidade, esclarece a recorrente que o pagamento de 49 mil foi aproveitado em compensação no mês de junho. Ele cita aqui, né? Posteriormente, ao constatar o pagamento, verificou que poderia fazer compensação. Pois bem, na primeira semana de junho de 2001, apurou IRF de 171, mas recolheu apenas o valor 121 mil, compensando 49.024. Mas naquela época não havia necessidade de apresentar uma declaração de compensação. De fato, em 2001, não havia sido implantado o sistema PERDECOMP. Para situações como a relatada acima, as empresas realizavam um procedimento chamado compensação com DARF. Verificando a existência de saldo de pagamento decorrente de um recolhimento maior, a empresa vincula este DARF a outro débito, mas apenas o valor excedido. Daí o nome compensação com DARF. A recorrente realizou este procedimento na DCTF de folha 78. Na parte final, vemos que o débito de 171 foi amortizado com saldo do DARF, que é objeto do DECOMP. Aí tem a cópia aqui da DCTF, que tem pagamento indevido, 49 mil, e todos os códigos, informações do DARF que está no PERDECOMP. Em folhas 22, o PERDECOMP trata do mesmo DARF, aqui as mesmas informações.
No entanto, veremos que também foi compensado em DCTF o mesmo débito. Aí o débito, junho de 2001. Ou seja, o débito que está na DECOMP é o débito que está na DCTF compensada com o DARF. E o DARF, o saldo de crédito utilizado, é o mesmo que está na DECOMP. Portanto, numa análise superficial e sem todas as informações sobre o caso, e considerando a incompetência desse CARF para decidir sobre cancelamento de declarações, este conselheiro sugere que a unidade de origem inicie procedimento de revisão de ofício para verificar se houve, de fato, necessidade de transmissão da DECOMP aqui analisada, diante dos fatos acima citados. E nada impede que a recorrente protocole pedido neste sentido. É como voto. Bom, então não é exatamente igual ao caso anterior, né? Não. É o deferimento do crédito por falta de provas, né? Mas aqui eu até fiquei imaginando se o mesmo não ocorreu na outra DECOMP, né? Se não houve, né? Não teria como, porque era 2003, né? Isso, esse é aquele DARF que eu falei, final 44. Sim. A gente já analisou um caso desse assim, faz tempo, e eu também havia sugerido uma revisão de ofício. Essa é a mesma situação. Essa época, né? Essa época de transição do DECOMP, né? Porque aqui é uma situação interessante. A DECOMP é do período em que foi instituída a DECOMP. Mas o pagamento, ele ocorreu em período anterior à existência da DECOMP. Há esse conflito de procedimentos. E ocorre às vezes o contador talvez achar que houve uma necessidade de revalidar o procedimento, aí transmitiu. Estou dizendo que é o caso da Belga, né, mas... Foi isso. Inclusive, esse é um dos muitos motivos que não há crédito. Mas, inclusive, aqui, inclusive, há um motivo para indeferir. Aqui já é a prova para indeferir. Porque se houve o aproveitamento aqui, já é a prova que houve o aproveitamento. E aqui eu acho que não é nem... Aqui eu discordo até de uma diligência, porque aqui já está a prova de que materialmente o DARF foi aproveitado. O que eu imagino que seria uma situação de anulação, de cancelamento da DECOMP por parte da autoridade. Perfeito. Pela sua inutilidade, desnecessidade, né? Mas eu boto aqui sugestão, né, em função da nossa incompetência de analisar de ofício cancelamento e retificação de declaração, né? Perfeito. Doutor Marcelo, algum esclarecimento, alguma questão? Não, o caso... Eu aqui confesso que eu entendo, tá? Eu até seguia nesse mesmo entendimento, mas aí já é de conhecimento, inclusive, da turma, de 4 meses para cá, eu venho fazendo aqueles meus votos no sentido de admitir a retificação da DECOMP, e aí, ao invés de preferir e sugerir essa revisão de ofício que antes eu também fazia. Então, eu vou divergir só por isso, tá? Para ficar incoerente e congruente com esses últimos votos que eu venho adotando nesses últimos meses. Mas é perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Bom, o meu posicionamento é idêntico ao do relator. Eu acho que a retificação, o cancelamento da DECOMP, a análise primária compete à unidade de origem, então eu voto com o relator. Só proclamar o resultado aqui do exercício, do voto. Peraí, agora eu fechei aqui o voto. Vocês podem me auxiliar aí, Rafael? Eu fechei meu voto aqui. Desculpa. Acordo os membros do colegiado, por maioria, em negar provimento ao recurso. Negar provimento.
Conhecido conselheiro que votou pelo cancelamento, é isso, Marcelo? Isso. Cancelamento de ofício. Teve preliminar também, né? Ou não? Sim, rejeitado a preliminar. A preliminar é a mesma que o passado. Então, a preliminar foi rejeitado por unanimidade, né? Sim. Presidente, só uma dúvida. E aí está sendo proposto aqui, não é nada do voto, é só para eu pegar aqui o resultado. Por maioria negar, e está sendo proposta a revisão de ofício? Sim. Na verdade, está sendo sugerida. Sugerida. A unidade de origem ela é soberana. Se ela entender que essa sugestão é válida, ela vai proceder à análise da revisão de ofício, porque não pode haver exigência tributária sem fundamento legal. Agora, cabe à unidade de origem analisar se essa sugestão é válida. Eles vão analisar com mais detidamente, né, essa sugestão. Muito obrigado. Desculpe a introdução, presidente. Desculpe. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom dia, boa sessão, senhores. Bom dia. Bom, vamos ficar com uma live enorme aqui, porque eu não estou conseguindo expulsar ninguém. Bom, dando continuidade aqui ao julgamento, Isaías, tem mais alguém aí na sala de espera? Não, presidente. Ok, então agora a gente retoma a sequência numérica da pauta. Então vamos para o item 1. Processo número 10, 865, 901, 814, 2008, 11, recorrente Induspol, Indústria e Comércio. Com a palavra, o relator, doutor Rafael. Só inicialmente, quis esclarecer que eu fiz uma análise conjunta de todos os 13 processos da Induspol. Todos tratam de saldo negativo de RPJ, de períodos que vão primeiro trimestre de 2003 a quarto trimestre de 2005, com repetições, inclusive quarto trimestre de 2005 são 3 PRDCOMPs e terceiro trimestre 2 PRDCOMPs. Em todos os casos, o crédito não foi reconhecido porque foi apurado IRPJ a pagar. Uhum. E na manifestação de conformidade, que inclusive é um documento único em todos os processos, a alega que cometeu erro no preenchimento da IPJ, pois não informou o montante de imposto retido na ficha 12A. A DRJ julgou improcedente todos os processos. Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da DIPJ. Após pesquisa no sistema da DRF, identificaram diversas retenções na fonte, porque as retenções na fonte eram era a alegação da recorrente, né? A gente alegou que não apurou saldo negativo por erro de informação de retenção. Então, os jogadores identificaram no sistema DIRF essas retenções. No entanto, entenderam que os rendimentos correspondentes às retenções não teriam sido oferecidos à tributação, motivo pelo qual indeferiram a manifestação de conformidade. No caso em questão, as dívidas apresentadas pelo Banco Safra e Itaú confirmam, sem sombra de dúvida, a existência de valores retidos na fonte, sobre rendimento de aplicação financeira. O problema, todavia, é que a interessada não comprovou de forma cabal que os rendimentos foram oferecidos. Não fosse só isso, cumpre observar, e aqui os trimestres mudam conforme o processo, a interessada aferiu também rendimentos significativos do Banco do Brasil e Sudamérica,
sem informar estas duas fontes pagadoras em sua declaração. Ciente da decisão, protocola recurso voluntário. Alega cesseamento de defesa em preliminar, no sentido de que o acordo recorrido teria inovado no que diz respeito à ausência de provas, fundamentando a decisão no fato de que o interessado não teria comprovado de forma cabal que foram oferecidas à tributação. Afirma que o PERDECOMP não permite juntada de provas e que a ausência dessas somente foi alegada pela DRJ, que caracterizaria a inovação processual. Quanto ao mérito, reafirma que seu direito está caracterizado na medida em que sofreu retenções na fonte decorrente de rendimentos financeiros. Aí, nos documentos ajuntados, apresenta cópia, termo de abertura e encerramento livre diário, lançamento contábil de receita financeira, demonstração de apuração do resultado e recibo de entrega da declaração de retificadora. É o relatório. Deixa eu só acrescentar aqui que não há vídeo, embora tenha na planilha aqui que ele ia apresentar vídeo, mas não houve apresentação de nenhum vídeo. Deixa eu olhar com... Esse é o item 16, é isso? Não. Isso é o 1, Isaías? né? É o 1. O Isaías quer se manifestar? Presidente, o item 1 a 13 foi enviado por e-mail, senhor. Foi enviado por e-mail? Isso. Então, deixa eu consultar meu e-mail aqui, então. De fato, você tinha falado no início da reunião, eu acabei esquecendo. Vamos lá. Ok, caí aqui, né? Você pode me mandar uma planilha complementar aqui? Mandou hoje, né? Então, nós vamos... Vamos lá. Bom, pelo menos apagou aquela parte, né? Que parte? Aquela parte dos que estava aparecendo o... Tá tudo aqui. Tá aí ainda? Tá para mim subir. Duplicidade, inclusive. Ricardo Ardelli 2 vezes, Thiago, Guilherme Lantanzi, não. Ricardo Ardelli tá 2 vezes. Apoio de sessão 2 vezes. Só ver se está gravando aqui.
Tá gravando ainda, ok. Vamos lá. Compartilhar um vídeo. Excelentíssimos senhores conselheiros da segunda turma extraordinária da primeira sessão de julgamento, senhor conselheiro relator Rafael Zedral, falo pelos itens número 37 até 49 da pauta pela recorrente Induspol, Indústria e Comércio de Polímeros Limitada, para destacar as razões de fato e de direito que apontam para a nulidade e improcedência dos lançamentos, que se requer sejam reconhecidas para dar provimento ao recurso voluntário apresentado em relação a todos esses processos. Trata-se de indeferimento de pedidos de restituição e compensação relativos a créditos decorrentes de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2003 e dezembro de 2005, conforme a seguir discriminado, no valor total de R$ 363.095,80, isso atualizado até julho de 2008. Nos memoriais enviados, os senhores podem acompanhar a discriminação de cada um dos valores correspondente a cada um dos processos em julgamento conjunto por essa sustentação oral. As perdicontes foram apresentadas diante da constatação da contribuinte de que, em relação aos anos calendário 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, foram recebidos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras em relação aos quais houve retenção de imposto de renda na fonte. Entretanto, por erro de fato, estes valores relativos a imposto de renda retido não foram considerados como antecipações sujeitas à compensação quando da elaboração dos registros contábeis e, por consequência, deixaram também de ser informados em suas DIPJs e DCTECs. Cumpre registrar que, embora os valores de imposto de renda retido não tivessem sido registrados, os valores correspondentes a rendimentos foram registrados, contabilizados e informados em DIPJ e DCTF, tendo sido, portanto, objeto de oferecimento à tributação. Então, o erro de fato em que se funda a não homologação dos pedidos de compensação corresponde essencialmente ao fato de que a existência de receitas com retenção de imposto de renda na fonte em modalidade compensável não foi registrada nos momentos apropriados, mas apenas este erro foi constatado apenas no ano de 2003. A existência do imposto de renda retido na fonte sobre estes rendimentos ensejaria o seguinte lançamento contábil: provisão para imposto de renda a IR-fonte compensável. E este valor teria sido deduzido ao início da apuração do imposto de renda devido em relação a cada período. Nos casos em que a conta provisão para imposto de renda a estimativa de IR a compensar, no encerramento do período de apuração, se apresente maior do que o da provisão, o valor em moeda corrente do lançamento deve limitar-se ao saldo da provisão e o excedente deve ser compensado a partir do ano seguinte, sendo facultado o pedido de restituição. De se acrescentar ainda que, nos demais casos em que há pagamento indevido ou a maior, como foi o caso de tributos ou contribuições, as pessoas jurídicas podem efetuar a compensação do valor correspondente no recolhimento a ser feito nos períodos subsequentes. Pois bem, constatado este erro, o fato da não
consideração desses valores de imposto de renda retido, foi efetuado o levantamento de todos esses valores durante os anos calendário 2000 a 2004 e foram efetuadas as retificações e os lançamentos correspondentes e, em consequência, apresentados os perticomps de que se originam os processos em julgamento. Entretanto, cumpre salientar que nessa ocasião ocorreu um novo erro, ou seja, foram apresentadas DIPJs retificadoras em relação a esses períodos, mas novamente não houve o registro do imposto de renda retido na fonte em relação aos rendimentos de aplicações financeiras. As decisões proferidas pela primeira instância administrativa, que não homologaram os pedidos de compensação, tiveram como fundamento o fato de que não foi apurado saldo negativo. E a informação que constava em todas as perticomps é de que a natureza do crédito que se pretendia compensar seria saldo negativo. Entretanto, como já é possível verificar, não se trata de saldo negativo, mas sim de pagamento a maior. Tempestivamente foram apresentadas as manifestações de inconformidade em relação a essas decisões de primeira instância, que apontam como fundamentos para o indeferimento 3 pontos. O primeiro, a declaração que não aponta saldo negativo do IRPJ, direito creditório não reconhecido. O segundo ponto, no caso em questão, isso extraio da decisão de primeira instância, as DIRFs apresentadas pelos bancos Safra, Rural, Itaú e Boston confirmam, sem sombra de dúvida, a existência de valores de imposto de renda retidos na fonte sobre rendimento de aplicação financeira. O terceiro ponto, em que se funda o indeferimento, é que a interessada não comprovou de forma cabal que os rendimentos foram oferecidos à tributação. Então, 3 elementos. O fato de que não consta em DIPJ saldo negativo de imposto de renda e que este foi a natureza dos créditos informados em perticomp, ou seja, um erro de informação. O segundo é que não haveria a comprovação nos autos de que os rendimentos em relação aos quais houve estas retenções teriam sido oferecidos à tributação. Pois bem, diante dessas decisões, foram apresentados os recursos voluntários, ressaltando o fato de que as próprias decisões de primeira instância atestam, sem sombra de dúvida, de que as retenções de imposto de renda na fonte efetuadas em relação aos rendimentos das aplicações financeiras efetivamente existiam e constam em sistema DIRF. A alegação de que não teria havido a comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação e a informação de que há um desencontro de informações entre o que consta na DIPJ a respeito do saldo negativo e o que foi informado em perticomp, seriam, então, os únicos 2 argumentos para o indeferimento desses pedidos de compensação. Pois bem, a primeira alegação de que não teria havido a comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação cai por terra diante dos documentos que já foram juntados ao processo, dos quais se destacam os termos de abertura e encerramento do livro diário e os lançamentos contábeis dessas receitas, dos rendimentos de aplicações financeiras, a demonstração de apuração do resultado, o recibo de entrega da declaração retificadora, a DIPJ de 2003, na qual foram informados
todos esses créditos relativos ao imposto de renda retido na fonte, além das planilhas demonstrativas tanto dos rendimentos das aplicações financeiras, quanto do imposto de renda na fonte, a elas correspondentes. Também, juntados ao processo, os comprovantes de que este imposto de renda não foi considerado quando da apresentação das DIPJs originais em relação aos anos 2000 a 2003. A segunda alegação, utilizada como fundamento para a negativa das compensações, também não se sustenta diante do fato de que o mero erro na indicação da natureza do crédito, como se fosse saldo negativo e não pagamento a maior, não tem o condão de fazer desaparecer o crédito que efetivamente existe. Fato é que os valores correspondentes a imposto de renda retido na fonte não foram considerados quando da apuração original dos valores de imposto de renda a pagar. Fato é que se tais valores tivessem sido considerados, a apuração do imposto de renda a pagar teria sido inferior ao quanto pago, o que resultou num crédito, ou seja, num pagamento a maior. A legislação é clara a respeito da possibilidade de utilizar tais valores em compensação, através do programa Perdicomp. À época dos fatos em vigor, o artigo 891 do Regulamento de Imposto de Renda, que especificamente confere aos contribuintes o direito de restituir para a quitação de quaisquer tributos ou contribuições, ainda que não sejam da mesma espécie, os valores correspondentes a créditos de imposto de renda retido na fonte. A nova redação deste artigo, introduzida pela Lei 10.637, especificamente determina que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos ou contribuições administradas por aquele órgão. Também a regulamentação deste direito à compensação e restituição, em especial aquela contida na Instrução Normativa 600, vigente à época, ora Instrução Normativa 1717, conferem este direito aos contribuintes. O novo Regulamento de Imposto de Renda, introduzido pelo Decreto 9.580, também especificamente confere aos contribuintes o direito de compensação destes valores. Em síntese, o erro consubstanciado no fato de que nas Perdicomps foi informado como natureza do crédito saldo negativo de imposto de renda não tem o condão de fazer desaparecer o crédito. Em segundo lugar, o erro consubstanciado no fato da não dedução dos valores correspondentes a imposto de renda na fonte, quando da apuração do imposto de renda a pagar, efetivamente gerou um crédito passível de restituição e compensação. Terceiro, o fato de que os rendimentos de aplicações financeiras foram oferecidos à tributação está amplamente comprovado no processo. E quarto, o fato de que nas DIPJs originais os valores de imposto de renda retido na fonte não foram utilizados como dedução antes da apuração do imposto de renda a pagar em cada período também está devidamente comprovado no processo. Fato é que estes créditos existem e são passíveis de restituição. Apenas como um adendo, seria impossível, neste momento, efetuar a retificação das Perdicomps, uma vez que já passado o período de 5 anos. Então, seria impossível agora, no momento, querer retificar a informação relativa à natureza de crédito
excluindo a expressão saldo negativo e inserindo a expressão pagamento indevido ou maior. Por todas essas razões, é que se requer seja dado provimento aos recursos voluntários. Agradeço pela atenção de todos. Bom, só uma questão de ordem aqui. Isaías, você vai sair para almoçar agora? Presidente, podemos acabar esse processo. Tá, é que o voto é bem longo, tudo bem. Então, com a palavra, o doutor Rafael. Primeiro, eu rejeito a preliminar sistema de defesa, né, porque eu entendo que os jogadores apenas se manifestaram sobre a tese apresentada, né, ou seja, a recorrente diz que o indeferimento decorreu da ausência de informação de IRF na apuração, mas o despacho decisório apenas afirma que houve imposto a pagar, na DIPJ. Não há outro motivo além desse. A questão da IRF é uma questão interna que a recorrente desenvolve, precariamente, mas desenvolve. E, por obrigação de ofício, os julgadores tiveram que se manifestar sobre esta alegação das retenções. E, ao verificar que, de fato, há retenções, algumas retenções ocorreram, constam no sistema da Receita Federal, constataram que eles não foram oferecidos à tributação. Então, por esse motivo, eu rejeito a preliminar de sistema de defesa. E sobre a juntada de documentos, que ele afirma que não foi juntado documentos, na verdade, os jogadores estavam falando, aqui eu falo, e os jogadores falam em ausência de provas. Por provas não se referiam ao perder conta, mas ao recurso administrativo. E, de fato, a recorrente não apresentou prova de que na apuração do IRPJ os rendimentos financeiros foram ofício de tributação. Requisito lógico necessário para que os pagamentos antecipados possam ser computados na apuração do tributo. Portanto, identifico nulidade do acordo contra a apreciação das provas e rejeito a preliminar. No mérito, eu relato aqui, na tabela, que houve transmissão de 13 declarações de compensação, todas informando saldo negativo, e a tabela informa aqui qual o período informado. Presto atenção aqui no valor do crédito informado em cada decomp. Esse valor ele vai ser discriminado mais abaixo. Há relevância sobre essa informação. E é também um fato que, ao contrário do que se esperaria, e até condizente com a manifestação da advogada, há mais de um perdecomp para cada período de crédito. E, considerando, inclusive, né, nós estamos fazendo um julgamento em comum. Ponto a recurso voluntário, reconhece faz juntada de peça de defesa que contém o mesmo texto em todos os 13 processos, alterando-se unicamente os dados do processo no perdecomp e período de apuração. Em todos os recursos, afirma que, por erro de fato, os valores do imposto não foram considerados como antecipações, mas não esclarece em qual declaração ocorreu essa omissão. Após discorrer sobre os seus procedimentos internos de contabilização de IRF e estimativa, afirma que o saldo da conta de estimativa compensada no encerramento do período se apresenta maior que a provisão, o valor em moeda do lançamento deve limitar-se ao saldo da provisão, devendo o excedente ser compensado a partir do ano seguinte, sem facultado de restituição. No recurso voluntário, o recorrente repete o argumento de que o deferimento decorreu do fato de ter sido informado erroneamente o crédito, saldo negativo. Voltando à origem do deferimento, os pedidos de restituição constatam que se deu por único fundamento, o de ter a recorrente registrado em seu pedido como origem a existência de saldo negativo. Ocorre que essa não é a origem do seu direito, tratando-se de caso de erro de fato.
Pelo que se verifica no recurso voluntário, a recorrente deixa claro que entende que os valores retidos são passíveis de restituição, pelo simples fato de terem sido retidos na fonte. Até o argumento de que teria, sim, oferecido a tributação de rendimentos correspondentes serve unicamente para justificar o direito à repetição dos valores retidos de IR, como se fossem créditos restituíveis. Há enorme equívoco nesse conceito, que é restituível ao montante das antecipações devido, que excede o valor do RPJ calculado. Lembrando que o pagamento de estimativa não se confunde com o valor retido pelas fontes pagadoras, ainda que ambas sejam antecipações devidas. Aí eu transcrevo mais uma afirmação, né? Ocorre que na ocasião dos recebimentos sujeitos à retenção, por ele deixou de registrar rendimentos, constatado o erro, foi efetuado o levantamento de todos os valores na fonte de 2000 a 2004, efetuados os lançamentos. Não esclarece a recorrente porque mencionou o trecho do ano de 2000, e que não consta em nenhum dos processos, não consta em nenhum processo. E por que emitiu o ano 2005, que é tratado em 5 processos? Também não esclarece porque juntou documentos do ano 2000 a 2002. Mais adiante afirma que cometeu um novo erro, pois registrou como se fosse tratasse de apuração de saldo negativo, mesmo erro constatado no PRDCOM. Já no tópico 5, mérito, afirma equivocadamente que o não reconhecimento se deu de ter registrado a origem do crédito, saldo negativo. Ocorre que o único motivo para a lavratura dos espaços decisórios de não homologação, conforme campo 3, fundamentação, em todos os espaços decisórios, é que não foi apurado saldo negativo, uma vez que na DPJ consta em RPJ a pagar. E diante de toda a documentação, vê claramente que de fato, foi informado no de contas o tipo de crédito como sendo saldo negativo. Melhorou agora? Ok. Alô? Fica. E diante de toda essa argumentação, vê-se claramente que a recorrente entende que o erro do fato cometido foi de ter informado no DECOMP o tipo de crédito como sendo saldo negativo, pois acredita que deveria ter informado outro tipo de crédito. Até nesse ponto da leitura dos 13 recursos voluntários idênticos, já se pode concluir que a recorrente não possui com segurança os conceitos jurídicos que embasam o saldo negativo de RPJ, inclusive por afirmar que as retenções de RF seriam créditos restituíveis. E analisando as DECOMP, vemos que a recorrente procedeu o seu preenchimento baseando-se nesses conceitos equivocados. Em cada um dos 13 processos, vemos que o valor informado como sendo crédito saldo negativo é o mesmo valor do montante de retenção de RF, informado no campo e RPJ tira a fonte. Vejamos o exemplo do processo 2059. No extrato do DECOMP, saldo negativo é 1.008. Valor idêntico informado na página seguinte. Retenção na fonte, 1.008. Este padrão se repete em todos os processos. Eu tenho aqui a tabela, comparando que o valor do crédito no primeiro 12.000, retenções na fonte 12.000, e a equivalência total. Demonstra assim que a recorrente pretende utilizar valores restritos a título de IRF, não saldo negativo. Trata-se de equívoco comum se fosse julgado por essa turma extraordinária. A retenção não se constitui uma modalidade de crédito que possa ser objeto de restituição, mas sim uma forma de pagamento antecipado. O que é passível de restituir um crédito é a diferença entre o RPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui o recolhimento de estimativa e a própria retenção. A Lei 2942 diz que o imposto retido será considerado antecipação do devido, no caso do beneficiário tributado com base no lucro real, que paga um débito, a retenção, IR é uma forma de pagamento, não está constituído um crédito, mas apenas cumprir uma obrigação imposta pela legislação. Para a determinação do saldo posto a pagar, é necessário que sejam que as receitas correspondentes sejam apuradas, computadas dentro do lucro real, como diz a súmula 80 do CARF. Cito legislação nacional, regulamento do imposto de renda, que
que os rendimentos aferidos em qualquer declaração sujeita a incidência do imposto de renda, entregarão o lucro real presumido arbitrado. Apesar disso, eu fiz uma apuração do IRPJ, inicialmente desconsiderando a necessidade de oferecimento da tributação dos rendimentos, para analisar se, mesmo assim, há apuração de saldo negativo. Então, temos aqui 2003, valores informados em DIF, são informações constantes dos autos, que inclusive a DRJ incluiu isso, né? Temos aqui a soma do valor retido por período, e aqui abaixo a apuração. E todos esses dados estão do IRPJ, da DIPJ, em cada processo. Fiz a adição aqui, na linha 13, dos valores das retenções, inicialmente desconsiderando a súmula 80 do CARF, inicialmente. E apenas com esta operação, verifica-se que apenas no trimestre de 2003 existiu uma apuração inicial de saldo negativo, e no segundo trimestre de 2004, R$ 743 num e R$ 19.051 outro. 2005 também não. Em função disso, eu prossigo a minha análise exclusivamente para esses dois períodos de apuração. Porque nos outros períodos de apuração, ainda que se desconsidere totalmente o que seria vedado, regimentalmente, que ignorássemos a súmula 80 do CARF, mesmo assim não haveria apuração saldo negativo. Fiz aqui no primeiro trimestre que o valor oferecido à tributação é de 16 mil. Eu cito aqui no processo 2008, ficha 16A da IPJ, linha 24, outras receitas financeiras. Foi oferecida a tributação, montante de 116. Multiplicando por 20, a alíquota de rendimento financeiro chega a ser 23 mil. Alterei o valor para 23 mil, ou seja, a retenção correspondente ao oferecido de tributação chegou a ser 18 mil. Como o valor é de 12 mil, o valor pretendido na DECOMP, 46,75, eu entendi pelo provimento do recurso voluntário, porque havia, sim, saldo negativo e em relação ao processo 2008-11, eu encaminho pelo provimento do recurso voluntário. O mesmo não acontece no processo 2008-60, 10.865, 90.1820, 2008-60, porque verifiquei que na linha 24 foi oferecido 86 mil, o que chega-se a 17 mil de retenção, substituindo-se na fórmula de apuração, colocando-se 17, chega-se a 34 mil a pagar. Por isso, não reconheço saldo negativo nesse período. Então, em conclusão, dos 13 processos, eu voto pelo deferimento do recurso voluntário, reconhecendo o crédito, 12 mil no processo vou colocar aqui, desculpa, 10.865, 90.1814, 1.811, e em deferimento, conforme cálculos, de todos os outros 12 recursos. É como voto. Ok. Com a palavra o doutor Marcelo, para comentários, esclarecimento. Eu acompanho a voto do Rafael.
Tá, Análise bem detida. é verdade. Também acompanho o voto do relator. Só fez o trabalho da unidade de origem, né? Lembrei nessa. Oi? Oi? Não, tá falando sobre. Que eu evoquei meu lado autor, né? Então ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito informado na DECOMP número tal, no valor de 12.980,23, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido. É isso? Na 2008, 2008, sim, sim. Peraí, na DECOMP 4675? Sim. Final? Essa? É. Tá. Agora, os outros processos vão decorrer de pequenas outras compensações cujo crédito principal está nessa que a gente reconheceu. Não. Todos os processos estão relacionados àquela primeira tabela ali do mérito. E eu fiz a apuração do saldo negativo de cada uma delas. Então, quando eu faço a apuração aqui do cálculo do RPJ, eu estou fazendo o cálculo do RPJ de cada um dos 13 processos. Inclusive, tem 13 colunas, né? São Desculpa, de 3, 4, 5, não é isso? Desculpa, desculpa. Bom, então vamos ter que analisar, um por um, né? Na verdade, só a parte dispositiva, né? Só o final que muda, porque cada processo tem um crédito. Então, tem que ver se... Então, vamos para o item 2, então. É só pegar um Do item 2 aí tem... A lógica é a mesma, muda só Ao 13 é indeferimento. Porque o do mérito, o texto é o mesmo. Que eu decidi fazer análise. Só o valor que não é reconhecido. Deixa eu só proclamar o resultado, então, desse julgamento. Então, item 1, processo número 10, 865, 901, 814, 2008, 11, recorrente Induspal, Indústria e Comércio de Polímeros. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito informado na DECOMP 4869, 499, 48, 23, 1006, 1702, 4675, no valor de 12.980,23, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido. Bom, então está encerrado o julgamento desse item 1. Isaías, você prossegue conosco aqui ou você vai almoçar? Presidente, estarei com vocês até finalizar o item 13. Então, ok. Então, prosseguimos. O item 2. O item 2 ao 13 é a mesma circunstância e a mesma conclusão, indeferimento, inclusive o texto do mérito é o mesmo. Do item 2 ao 13. Porque eu constatei que não havia saldo negativo. Deixa eu só abrir o voto aqui, então. Uhum.
Eu até esqueci de ler, botei aqui, considerando inclusive o pedido da recorrente de julgamento unificado de seus recursos e também por entender que as teses de defesa podem ser abordadas conjuntamente, este relator elaborou o seguinte voto, que será comum a todos os processos acima listados. Bom, esse voto 2 será igual para os outros? Sim. É isso? Então, vamos ler o relatório do voto 2, que esse vai ser o processo paradigma. Não foi o primeiro que foi o paradigma, vai ser esse, né? É o mesmo. O primeiro é o paradigma. Eu acho que é o primeiro. É porque vão mudando os trimestres. Só mudando o trimestre. A única coisa que eu gosto é o cálculo da sistemática é a mesma. A sistemática é a mesma, é mesmo. TPP, NP vai depender do cálculo a que se chega. Sim. É que no primeiro foi dado provimento, e nesses outros negado provimento. Então, eu acho que a gente tem que analisar, ler aqui pelo menos o fundamento do não provimento desses aqui, né? Mas é o mesmo, não é? Fundamento no final, a matemática... é o cálculo que muda, né? Sim. Isso, sim, o cálculo muda. Eu acho que todos os processos vão ter o fundamento igual. A parte positiva vai variar. Bom, então, Rafael, eu queria que você pelo menos fizesse só para ficar registrado, um resumo dessa negativa de fundamento desse processo aqui, que serão para os outros, que houve não apuração do credor aí, no caso. No capítulo aqui do cálculo do RPJ, eu apurei o RF, as retenções foram conforme extratos da DIF juntados nos autos. É só um instante, a gente está no processo, eu não sei se eu apregoei, mas estamos no processo 2008-57. 2008-57 da Induspol, Indústria e Comércio de Polímeros. Sim. Vamos lá. E no título apuração do RPJ, consolidando os valores de valor retido, de RF, refiz o cálculo de RPJ de todos os períodos de apuração, e com exceção do primeiro trimestre, que já julgamos, todos os outros processos, segundo trimestre de 2003 até quarto trimestre de 2005, não houve apuração de IRPJ. Em função disso, não apurei saldo negativo, considerando-se a exigência de oferecimento da tributação. E por isso voto pelo indeferimento. Em todos os processos, os pedidos de saldo negativo, e como já fundamentado na sustentação oral da doutora advogada, a empresa alega que não se trata de saldo negativo, mas sim pagamento indevido, né? Eu rechacei, né, inclusive pela fundamentação, né, de que, na verdade, a retenção na fonte ela era devida, e deve compor a apuração saldo negativo. E me ative a formalidade da declaração do IRPJ, que diz que é negativo, logo calculei o IRPJ. Então, no presente processo 2057, até o item 13 da pauta, não houve apuração de saldo negativo e por isso voto pelo indeferimento. É como voto. Perfeito. Como vota o doutor Marcelo? Eu preciso de algum comentário, esclarecimento? Não, eu acompanho, presidente, eu acompanho os fundamentos. Perfeito, obrigado. Eu também acompanho o relator. Então, vou proclamar o resultado aqui do julgamento. Tá? Item 2,
processo número 10.865, 901, 815, 2008, 57, recorrente Induspol, Indústria e Comércio de Polímeros. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Esse entendimento e essa parte dispositiva de negativa de provimento, ele vai valer para todos os demais processos desse mesmo contribuinte. Do item 3 ao item 13. Ao item 2, 13. né? 2 a 13, né? O item 2 ao item 13. Sim. E o fundamento é o que o relator acabou de comentar, não houve apuração de saldo negativo nesses períodos, considerando o cálculo que o relator fez bastante, explorando com bastante detalhes, né? Parabéns pelo voto aí, completo realmente, no processo número 1 da mesma empresa. Bom, podemos então fazer o nosso intervalo para o almoço. Voltamos. Isaías, é 1 hora de intervalo? Não, às 14 horas, né? Próxima sessão. Isso, presidente. Deixa eu só ver se a gente encerrou, né, o julgamento da manhã. Espera um pouquinho. Vamos ver o que falta aqui. Cadê? Desculpa, que horas? 14? Não, deixa eu só ver se falta algum. Eu 14. Ah, não. Retirado de pauta, o 14. Encerramos, presidente. Só teria o 14, foi retirado. Só teria o 14, foi retirado. Falta pro 20 agora, que é da tarde. O 15 já foi, 16, 17, 18 já foi. Faltam 5 processos, são 5 sustentações orais. Mas o 24. Então... 24 no período da tarde, doutor. Ah, tá, desculpa. Ok, desculpa. Bom, então, considerando que já foram julgados todos os processos do período da manhã, nós retornamos às 14 horas. Ok? Sim. Então, muito obrigado a todos, até lá. Até lá, pessoal. Bom almoço. Valeu, Isaías. Valeu.